Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo aqui é sobre carta de habilitação irlandesa. Vamos lá que esse assunto é grande e eu tenho bastante coisa para falar. Eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência com a carteira de habilitação aqui na Irlanda voltada para carro, tá? Então esse vídeo é especialmente a carta de habilitação para carro. A gente vai contar a nossa experiência. Eu estou no metade do caminho, o Eduardo já completou, então a gente sabe assim todas as fases até você chegar na sua carteira definitiva de habilitação. E eu vou dividir esse vídeo por 10 temas, 10 tópicos que assim fica fácil da gente abordar. Então eu quero te pedir assim, assiste até o final, porque mesmo que você vai fazer passo a passo, você vai começar com a prova teórica, assiste até o fim, porque eu vou dando dicas de como você pode antecipar algumas etapas, né, se preparar para as próximas etapas, e no fim eu falo um bônus que é o quanto a gente gastou com todo o nosso processo de habilitação. E logo agora no começo eu quero pedir para você se inscrever no canal se você tem interesse em conteúdo sobre a Irlanda, sobre morar fora, e também curte aqui o vídeo, porque esse é um jeito que o YouTube entende que é um conteúdo legal, que pode servir para outras pessoas também, e começa a entregar mais o vídeo para as outras pessoas. Esse é um tema que eu estudei muito, eu compilei o máximo possível de informações para vocês, então tanto nesse vídeo que vai ter todas essas informações, tanto no site vai ter um arquivo com tudo isso em PDF, então vocês podem baixar lá, tá? É de graça, é só chegar lá no site e baixar, e é um jeito que vocês vão ter esse material com vocês. Também pode compartilhar com outras pessoas, que vai ficar um e-book, assim, um tutorial bem completo, passo a passo, para você tirar a sua carteira de habilitação aqui na Irlanda. E o primeiro tópico aqui é faça o quanto antes. Gente, se tem uma dica valiosa que eu quero dar para vocês, começa a se preparar desde já para tirar essa carta. Se você pensa em vir para a Irlanda e a sua intenção é ficar aqui por um tempo e acha que essa carta vai te ajudar em alguma forma, ou na vida aqui em si, ou até procurar um trabalho que você precise dessa carta, estude o quanto antes, se prepare o quanto antes, não demore, não chegue aqui e espere as coisas acontecer para então você se envolver com esse assunto. Você já pode começar desde já. Inclusive, se você está no Brasil e pensa que vai vir ano que vem, daqui 2 anos, morar aqui, já começa a estudar. Eu digo isso por experiência própria. Nós chegamos na Irlanda em março do ano passado e tudo aconteceu muito rápido, né? Primeiro emprego, documento, e ao mesmo tempo o Eduardo conseguiu um emprego em Shannon, e naquele momento a gente percebeu que um carro seria muito interessante, ia facilitar a ida dele para o trabalho, né? Naquele momento investimos na compra de um carro, nós adquirimos o seguro que é obrigatório aqui na Irlanda com a carteira de habilitação brasileira. E nós pensamos assim, ótimo, até setembro do ano que vem, né, que isso foi em setembro de 2019, a gente pensou até setembro de 2020, a gente tem o nosso carro, o nosso seguro, então depois a gente vê, né. E aí quando chegou o começo de 2020, que a gente decidiu dar atenção para isso, foi quando estourou o lockdown, tudo fechou, e aí a gente não teve muito o que fazer, não estava mais agendando as provas teóricas. Então a gente teve que esperar esse momento passar, e quando reabriu lá para maio, quando o órgão voltou a anunciar que estavam abertas as inscrições para a prova teórica, eu abri a página, simulei um agendamento de prova e vi que já tinha data disponível para a semana que vem. E eu pensei, ótimo, então voltou tudo ao normal. Aí para Eduardo, o que a gente pode fazer? A gente estuda, quando a gente se sentir preparado, a gente volta aqui no site e marca para a semana seguinte. E isso foi em maio, né? Quando foi em junho, a gente já tinha estudado e nós pensamos, ok, vamos marcar a prova, porque até uma semana para frente a gente intensifica os estudos e estamos preparados. Só que aí foi a surpresa, quando a gente abriu o site novamente, as datas disponíveis eram para novembro. Então a gente ficou assim incrédulo, falou, como assim só em novembro? Todo mundo agendou, né? Todo mundo teve o mesmo pensamento, tava esperando esse retorno do órgão para marcar a prova teórica e não tinha mais data aqui em Limerick. E aí a gente foi pessoalmente aqui no órgão que faz a prova, né, o teste teórico, e fomos informados de que não adiantava ir pessoalmente. O agendamento tem que ser feito online. Gente, bobeamos total, foi ali que caiu a nossa ficha de que o que a gente estava fazendo até agora, isso já era junho
junho, ou seja, a gente já estava aqui há 1 ano e 2 meses, o tanto que a gente esperou para fazer isso, né? E aí a gente voltou para casa, o Eduardo abriu a página para tentar agendar e era aquilo mesmo, só tinha para novembro. Ficou consultando outras cidades, outras datas o tempo todo. Eu lembro que ele ficou ali por 1 hora tentando e quando de repente surgiu uma vaga em Dublin dentro de 15 dias. E aí ele marcou para nós dois fazer essa prova teórica em Dublin no comecinho de junho. Então, gente, essa missão a gente não sabe o que vai acontecer. Então fica isso de missão para vocês se anteciparem o quanto antes. Não espere você precisar da carta para você ir atrás, tá? Então a primeira coisa, se antecipa, estuda e marca essa prova o quanto antes. E agora o tópico número 2 é sobre a sua carteira de habilitação brasileira. Se ela funciona aqui e se você tem a PID, faz alguma diferença? E sim, você pode usar a sua carteira de habilitação brasileira aqui na Irlanda. Muitas locadoras aceitam a sua carteira brasileira normalmente para você alugar um carro. Então você não vai ter problemas em alugar um carro com a sua carteira de habilitação brasileira. Algumas locadoras podem até pedir sua PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, mas o que aconteceu com as nossas experiências alugando carro aqui na Irlanda? Nenhuma locadora pediu, apenas mesmo a carteira de habilitação brasileira, né, dentro da validade. O GoCar, que é essa empresa que aluga esse carro, que tem os carros espalhados pela cidade, eles sim exigem a PID com a validade dentro de 1 ano. Então o GoCar exige, as locadoras não exigem, pelo que a gente vê aqui. Acontece, pessoal, que a nossa carteira de habilitação brasileira só serve na Irlanda por até 1 ano da nossa chegada. Sim, mesmo que ela esteja dentro da validade no Brasil por mais tempo do que isso, ela só vale aqui na Irlanda até 1 ano desde que você chegou aqui na Irlanda. E mesmo que você tenha a PID, tá bom? Você tem a sua carteira de habilitação, você também tem a PID, mesmo assim elas só vão valer por até 1 ano. Isso porque o governo entende que se você está aqui há mais de 1 ano, significa que você é residente. Então você precisa da carteira de habilitação irlandesa ou então de uma carteira de habilitação de um dos países que sejam reconhecidos e assim você possa fazer a troca para a carteira de habilitação irlandesa, que é um processo muito mais fácil. Por exemplo, se você tem a carteira de habilitação de Portugal ou da Itália, você só precisa ir no órgão aqui e trocar pela carteira de habilitação irlandesa. Além desses países da União Europeia, existe uma lista de outros países que, se você for de origem desse país, você pode apenas trocar a sua carteira, mas o Brasil não é nenhum desses dois casos. Não é da União Europeia, não está nessa lista, então nossa carteira só vale por até 1 ano. Então a gente precisa então fazer o processo da habilitação irlandesa para poder dirigir aqui na Irlanda. Então você deve estar se perguntando, então para que serve a PID? Serve para esse primeiro ano aqui. Se você quiser alugar um carro com GoCar, você vai precisar da PID. E também, mesmo que você passar de 1 ano aqui, quando você for visitar outro país, você é turista nesse outro país e pode ser que esse outro país exija tanto a sua carteira de habilitação original quanto a permissão de dirigir ou só mesmo a PID. Então a PID ainda vai ser útil para esses casos: GoCar até 1 ano ou estar como turista em outro país e querer alugar um carro lá. E não é só isso, né? Tem o seguro ainda, que é obrigatório aqui na Irlanda e é difícil você encontrar seguradora que aceite fazer o seguro no seu carro com a carteira brasileira. E quando você encontrar, gente, é muito caro o seguro com uma carteira brasileira. A gente ainda teve sorte de não pagamos muito caro no ano passado. Nós pagamos o seguro para 1 ano com a carteira brasileira, ficou 1.800, mas com certeza você vai encontrar muitos relatos de gente que pagou mais de 3.000 por fazer um seguro com a carteira brasileira. Então, se você quer morar aqui, se você veio aqui com a intenção de ficar muito tempo, já faça a carteira irlandesa, sabe? Vai ser melhor, porque com o passar do tempo, o seguro com a carteira de habilitação irlandesa vai ficando cada vez mais em conta. E se você encontrar uma seguradora que aceite fazer o seguro do seu carro, mesmo passado 1 ano que você tá aqui na Irlanda, pergunte para a seguradora se algo acontecer, se vai estar coberto por esse seguro, porque eu recebi essa informação da minha seguradora dizendo: se você está aqui há mais de 1 ano, o seu seguro não vale. Então eu acho até um pouco de má índole se a seguradora aceitar fazer seguro, mesmo sabendo que se você precisar, você não vai ter a cobertura desse seguro. E mais do que isso, você vai encontrar muita gente aqui usando o carro ou sem
sem nenhuma carteira de habilitação, né? Aqui é muito fácil comprar um carro. Você vai comprar um carro e você vai andar. É muito fácil a pessoa não ser parada. A guarda aqui dificilmente para você. E quando para, ela quer ver se o seguro está em dia. Raramente ela vai pedir a sua carteira de habilitação. E não só isso, a minha preocupação é se você se envolve num acidente, entendeu? Você está totalmente errado. É melhor a gente começar a estudar e já começar a tirar essa carta daqui mesmo. E agora no tópico 3 eu mostro para vocês como é o processo de habilitação aqui na Irlanda. A carteira de habilitação irlandesa é dividida em duas etapas, onde a primeira parte é uma parte teórica. Você vai estudar, se submeter a um teste teórico para obter uma carteira provisória que chama Learning Permit, que é a sua carteira de aprendizagem. Vou explicar mais sobre ela, tá? E a segunda etapa é um teste prático, onde você vai fazer aulas práticas de direção e se submeter a um teste prático para que no fim dessa etapa você obtenha a sua carteira definitiva, que chama Full Driving License. Então agora vamos para o tópico número 4, onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem estudar para essa prova teórica. E agora eu vou precisar do meu guia, que é tanta informação que eu tô com tudo escrito aqui. Todo esse material que eu estou lendo é o que vai estar no e-book no site, onde você pode fazer o download, tá? Esse aplicativo chama Official Car Bike DTT Ireland. Esse é um aplicativo do próprio site do RSA, que é o órgão que regulamenta, né, as regras de trânsito aqui. E ele não é um aplicativo gratuito, tá? Mas vale muito a pena. Ele custa R$12,99 aqui, 12,99 euros. Se eu não me engano, no Brasil é uns R$40. Só que se você já tá aqui e pode usar os créditos da Tree, ele vai sair de graça. A gente comprou pelos créditos da Tree e eu comprei só no meu celular, mas como o Eduardo tem acesso no meu e-mail, no meu Gmail, ele também já estava automaticamente já logado nesse aplicativo. Então nós dois gastamos só uma vez com esse aplicativo e é muito bom esse aplicativo, gente. Já pode começar a estudar, já pode baixar agora. As questões que tem nesse aplicativo, essas questões são as mesmas que vai cair na prova igualzinho, sem pôr nem tirar. Se você estudar por essas questões, você vai se dar bem. E é legal esse aplicativo porque você pode estudar tanto assim, lendo a pergunta e já lendo a resposta, ou então você pode estudar por categoria, que era a que eu mais gostava, e você também pode fazer simulados. E você aperta para fazer um simulado, ele vai fazer uma coletânea das matérias e você vai fazer esse simulado. No fim você vai ver as que você erra, e também no modo mais prático de estudar, todas as questões que você erra, ele junta num bloco onde você vai praticar só as questões que você está mais errando. E essa parte que eu usava mais, que é um estudo por matérias, eu comecei estudando pelas matérias que tinham menos questões e assim eu começava a eliminar já. Ao todo, gente, sim, são muitas questões para estudar. São 792 questões dividido em 5 matérias. Então, sim, tem que estudar muito porque tem muita questão para ver. É muita coisa, só que com o tempo você vai pegando o jeito e aí não parece que é tudo isso, né? E essas questões vão envolver todas as matérias possíveis, desde placa, sinalização, regras de trânsito, funcionamento do motor, questões legais, multas, penalidades e também, principalmente, outras questões que a gente não é acostumado, porque aqui é a mão inglesa, né? Então tem essas outras perguntas mostrando prioridades na rua, é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E o simulado não tem pegadinha, então são exatamente essas perguntas do aplicativo, desses simulados. Então, você estudar muito por esse simulado, você vai se dar bem. E também tem o famoso livrinho, né, da RSA, que você pode comprar por 18 euros, tanto no site quanto em livraria aqui na cidade. Você vai encontrar esse livro, mas eu não me dei bem. Eu até tenho um livro em casa, mas eu não consegui estudar porque é maçante, sabe? Chega uma hora que você cansa. Pelo menos ali com o aplicativo, você estuda onde você quiser, rapidinho, algumas questões por dia. Em 15 minutos você estuda um pouquinho, eu achei mais dinâmico. E no aplicativo tem algo que você não tem no livro,
que é você ver as questões que você tá errando, medindo o seu progresso, né? E agora no tópico 5, eu quero falar para vocês como você vai marcar a sua prova teórica, e eu já quero começar com uma dica valiosa, que é: não espere se sentir totalmente preparado para agendar essa prova, tá? Se você fizer isso, começar a estudar, se sentir preparado para agendar a sua prova, isso pode atrasar muito o seu processo. Começa a estudar, já marca essa prova e fica estudando com essa data da prova já em mente, já sabendo o dia que você vai fazer a sua prova. Para vocês terem ideia, estamos em dezembro de 2020 e eu tenho escutado de quem está tentando agendar hoje, por causa da pandemia, né, por causa desse ano que a gente teve, as provas aqui em Limerick só vão acontecer em abril. Então, mesmo que demore semanas ou até meses, já agenda a prova, já começa a estudar, que eu garanto que os estudos vão ser muito mais intensos, sabendo o dia que vai ser a sua prova. Não vai ter aquela que você vai falar: ah, hoje eu não vou estudar, não tô afim. Não, você tem a sua data, então você vai ter que estudar bastante. E você vai estudar tudo em inglês, né? Então você tem que dar aquela atenção e com calma, você vai encontrar palavras que você não conhece. Isso é legal porque você vai acabar estudando um pouco de vocabulário desse jeito e você vai ver o quanto você vai aprender estudando, o seu vocabulário vai aumentar, você vai aprender palavras novas. É uma outra forma também de encarar esse teste, é uma forma de aprimorar também o seu inglês. E para buscar esse teste teórico, você vai entrar no site do RSA e eu vou deixar tudo explicadinho, tá? Nesse e-book, mas só para vocês saberem que o teste teórico é marcado no site do RSA, mais especificamente no theorytest.ai. Então você vai selecionar, tá, essa parte do Book Theory Test. Então você vai seguir as páginas seguintes, se eu não me engano vai mostrar a documentação que você tem que ter, lembrando que você tem que ter o PPS, e então você vai marcar que a sua opção é de carro, seguir na página seguinte, onde você vai colocar o centro de teste que você vai querer fazer, que você pode fazer em qualquer um da Irlanda, como foi o nosso caso, que a gente mora em Limerick, que a gente fez em Dublin. Você vai escolher a sua data, a sua hora. O último passo é pagar, e esse teste teórico tem um custo de 45 euros. E no nosso sexto tópico eu vou falar para vocês como é o teste teórico, como que acontece. Você vai nesse centro de teste, chega com 30 minutos de antecedência, você vai apresentar seus documentos, confirmar alguns dados, tirar uma foto lá no momento, e você vai para uma salinha onde tem vários computadores, ela vai indicar qual que é o seu, e você tem ali no computador o seu teste, que são 40 questões, e você precisa acertar 35. Sim, a margem de erro é muito pequena, você só pode errar 5 questões das 40, e é engraçado que no fim, quando você vai acabar o teste, ela te pergunta várias vezes se você tem certeza. Você tem certeza? Você acabou o teste, você leu tudo, e você aperta tantas vezes sim, que eu lembro que dava assim um medinho. Ai meu Deus, será que eu fiz tudo certo mesmo? Mas é muito fácil a prova. Eu lembro que a gente chegou com antecedência, eu acho que a nossa prova estava marcada para 2h15, a gente chegou 1h30, eu lembro que a gente acabou a nossa prova às 2 da tarde, antes mesmo do nosso agendamento, porque é muito simples, você vai ficar lá dentro uns 15, 20 minutos, é super rápido. Você não precisa fazer tão rápido, tá? Você tem 45 minutos para fazer o teste. Eu não tenho muitas informações, mas parece que você pode traduzir a prova ou até solicitar um tradutor, mas eu acho até melhor você fazer tudo em inglês, porque depois você vai dirigir aqui com todas as informações em inglês, então acho que pode até gerar alguma confusão. Melhor fazer tudo em inglês mesmo, não é difícil, tá? Depois que você estudar todas as questões, vocês vão ver o quanto fica fácil, e eu lembro que foi super tranquilo, a gente acertou as 40 questões, e como eu disse, né, a gente estudou muito. Eu lembro que todas as questões ele vai medindo o progresso, a gente zerou 3 vezes, eu fiz 3 vezes as 792 questões, então você vai ficando familiarizado. Tinha uma hora que eu jamais nem lia as perguntas, eu já sabia pelas respostas qual era a resposta certa, e a mim no fim do teste mesmo, quando você sair da salinha do computador, que você volta na recepcionista, ela já tem o resultado da sua prova, então você já fica meio sabendo naquele exato momento se você passou ou não, e é uma coisa que a gente fica assim nervoso, e quando passa é muito legal, assim, é uma etapa, é uma conquista muito boa. Vocês vão ver quando vocês passarem, e vocês vão ter a aprovação para obter a Learning Permit. E para começar o nosso tópico 7, que é o pedido da emissão da Learning Permit, eu já quero dar outra dica, que é: você pode se antecipar para esse momento desde o dia que você sabe quando você vai fazer o seu teste teórico, que é entrar no site do NDLS, que é o, como é que eu vou pegar aqui? National Driving License Service. Esse órgão você vai emitir a sua carteira. Então, no dia que você agendou a sua prova
prova teórica no RSA. Entra no site do NDMS e agenda o seu appointment. Por exemplo, você sabe que a sua prova vai ser dia 21, tenta achar um agendamento para o dia 22 já. Então essa é uma dica que você pode se antecipar, porque quando você sair do teste com a sua aprovação, você já tem o seu agendamento do NDMS. E esse foi um dos nossos erros também, esperar a aprovação e só entrar, ver qual é a próxima etapa, sabe? Esse é um modo que eu tô te falando já a próxima etapa, então não espere concluir uma para começar a iniciar outra. Você já pode agendar para emitir a sua carteira, e para emitir a sua Learning Permit você vai pagar uma taxa de 35 euros. No dia você vai levar o seu certificado de aprovação, você vai levar o seu PPS, outro documento com foto, leve seu passaporte também, tá? Porque no meu caso a mulher insinuou que ia precisar e depois falou que não, porque eu tava com outro documento, o documento do meu visto. Você vai precisar também de um comprovante de endereço e de um exame de vista. Esse exame de vista pode ser feito em qualquer ótica. A gente fez o nosso exame de vista na Specservice aqui no centro de Limerick e custou 35 euros, mas é importante você avisar no momento do exame que esse exame é para a carta de habilitação, porque assim eles têm o modo correto de fazer, eles têm um formulário para preencher, vai te entregar dobradinho no envelope para você levar lá no dia do órgão para emitir a sua carteira. E é importante dizer que esse exame tem que estar com 30 dias. Esse exame de vista tem validade, você não pode fazer com tanta antecedência. É importante dizer que você também tem que levar o formulário preenchido, tá? Eles têm lá, a gente preencheu lá mesmo, mas se você leva preenchido, você economiza tempo, preenche em casa tudo com calma. Eu vou deixar certinho ali no e-book para vocês verem qual é a carinha do formulário. E na hora você vai tirar uma foto também, então vai bem bonitinho, não faz igual eu, que fui lá, tal, de qualquer jeito, no momento que eu percebi que tirar uma foto. E aí, mas estava eu, né, de qualquer jeito, mas tá bom. E lá no momento você também vai pagar sua taxa, os 35 euros com cartão de débito, você vai fazer uma assinatura no painel eletrônico. E aí, em questão de uma semana, 10 dias, você vai receber na sua casa a sua Learning Permit, que é esse cartão aqui, que é o que eu tenho. É muito legal, gente, quando a gente recebe um símbolo de mais uma conquista, mais uma etapa que você passou. É muito legal receber, assim, mais um cartão, mais uma coisa que você fez, você é seu esforço, né? Você conquistou. E também é importante falar sobre essa Learning, que essa carteira tem validade de 2 anos. Até no verso aqui do cartão mesmo, fala, ó, eu tirei em agosto e até em agosto de 2022 eu tenho que finalizar. Essa prova aqui que eu fiz ainda é válida. Se você deixar passar esse período de 2 anos, você vai ter que fazer a prova de novo. É melhor não, né, gente? Então, você com essa carteira na mão, você tem 2 anos para finalizar o seu processo. Essa é uma carteira provisória. O objetivo dela é de aprendizagem, prática na direção. E como o próprio nome diz, é uma permissão para aprender, né? Uma Learning Permit. Você ainda está aprendendo como dirige. Você precisa dirigir com alguém do seu lado. Alguém que tenha uma Full Driving License há mais de 2 anos, tá, gente? Isso é importante. Eu vejo muita gente aqui tirando a carteira full e já com outra pessoa do lado, um Learning, não pode. Essa pessoa tem que ser experiente. E o órgão acredita que tem que ser uma pessoa que tem essa carteira há 2 anos, né? No mínimo há 2 anos, para poder acompanhar esse Learning. Então, o Learning tem essa peculiaridade. Não pode dirigir sozinho de jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito comum a gente ver isso, mas não pode. E também não pode pegar motorways, que são as autoestradas aqui. Só pode dirigir nas ruas mais simples dentro da cidade, porque é esse o intuito. Você está aprendendo, né? Então, para os órgãos do governo, você com a Learning, você não é experiente no trânsito, você não pode dirigir sozinho, não pode pegar motorways. E mesmo que você tenha a Learning, que você vai aprender a dirigir, você tem que ter um seguro obrigatório no seu nome, tá? A pessoa que já tem o seguro na Full License tem que acrescentar essa pessoa, esse Learning Permit também no seguro. E outra coisa que não pode esquecer é adicionar a placa com a letra L, que é uma letra L vermelha com um fundo numa placa branca. Essa placa vem de Nadios, na Eurogiants aqui é 1,50. Tem que ter essa placa tanto no vidro dianteiro quanto no vidro traseiro, que é uma forma de mostrar para os outros motoristas que você está aprendendo. É uma forma assim de dizer, cuidado comigo, não chega perto, sou iniciante. Então é uma forma de sinalização para os outros motoristas tomarem cuidado que tem um aprendiz ali. Então eu parei neste momento que eu tenho a Learning Permit e o Eduardo completou todo o processo. Então o que eu vou contar agora é com base nas informações que tem no site dos órgãos e também na experiência dele. Vamos então para o tópico número
8, que é onde você tem que fazer aulas práticas de direção. Esse processo prático chama EDT, que significa Essential Driver Training, que consiste em 12 horas aulas que você deve fazer com o instrutor ou numa escola técnica, e você também precisa esperar 6 meses para poder fazer a prova. É como se o órgão dissesse assim: você tirou a Learn, você tem 6 meses para praticar, fazer suas aulas, e então você pode agendar o seu teste prático. É como se o órgão pensasse que antes de 6 meses você não tem praticado o suficiente para fazer então a prova prática. Mas tem algo legal: se você já tem carteira de habilitação no Brasil, você pode pedir uma redução nesse processo do EDT, que significa que você não vai precisar esperar os 6 meses para fazer o teste prático. Também você não precisa fazer as 12 horas aulas, você precisa fazer apenas 6 dessas 12 aulas obrigatórias. Isso é uma economia tanto de tempo quanto de dinheiro também, né? Você vai fazer apenas 6 aulas das 12 obrigatórias, e depois que você terminar as suas 6 aulas, você já pode agendar o seu teste prático. O dia que você vai no NDMS solicitar a sua Learn Permit, eles já te perguntam se você tem carteira de habilitação em outro país para poder agilizar essa etapa prática. E então o que você precisa ter, tá? Tem alguns requisitos. 1. Você deve ter a carteira de motorista definitiva no seu país. Lógico, né? Eu acho que ela quis dizer assim, tem que ser a carteira definitiva. Se é igual na Irlanda, que existem 2 etapas, você não pode estar nessa etapa do aprendizado, né? Então você tem que ter a sua carteira definitiva no seu país. Você tem que ter essa carteira há pelo menos 2 anos. Você não adianta tirar a carteira no Brasil, vir para cá e já pedir essa redução. Não, tem que ter essa experiência também de direção no seu país. Esse terceiro ponto é legal, que significa que a sua carteira não pode estar expirada há mais de 6 meses do dia que você está aplicando para essa redução. Isso quer dizer que a sua carteira no Brasil até pode já estar vencida, desde que não ultrapassar dos 6 meses do dia que você está aplicando essa redução desse programa. Os outros requisitos são: você deve ser residente na Irlanda e você já deve possuir a Learn Permit aqui. Esse é um ponto que você não consegue se adiantar. Você tem que esperar ter a Learn para então pedir a redução. E também tem um documento necessário, que é um certificado emitido pelo órgão que emitiu a sua carteira de habilitação no Brasil, no caso o Detran, onde vai certificar de que você, fulano de tal, é detentor da carteira de habilitação número tal. No Detran de São Paulo, que é onde a gente tem as nossas carteiras de habilitação no Brasil, esse documento é feito, o pedido é feito online, sai na hora, não tem custo nenhum. A única coisa é você precisa traduzir também. Você vai enviar essa carta com a respectiva tradução. Eu sei que tem alguns estados que tem custo, tem que pedir pessoalmente, então você tem que ver como funciona para pedir esse certificado de habilitação no seu Detran. Com todos esses requisitos preenchidos, você vai enviar toda a documentação e inclusive a sua carteira de habilitação original. Então você tem que estar com ela aqui. Você vai pôr tudo no envelope e enviar para o endereço que é em Cork, vai estar tudo lá no e-book. Eles vão te devolver, tá? Não se preocupe. E a gente recebeu a carta avisando que, ok, preenchidos os requisitos, estávamos liberados do período de 6 meses e também só precisávamos fazer 6 das 12 aulas obrigatórias. Agora, se você não tem carteira de habilitação no Brasil, ou tem a carteira, mas faz menos de 2 anos que você obteve, ou está vencida, aí você tem que esperar os 6 meses para fazer o teste prático, mas você já pode começar as aulas, tá? Você não precisa esperar 6 meses para fazer as aulas. Você tem que treinar nestes 6 meses, fazer as suas 12 aulas obrigatórias e então marcar o seu teste depois de 6 meses. Sobre as aulas práticas, você pode fazer com o instrutor de confiança que você quiser, se alguém indicou, se tem uma escola na cidade que você sabe onde faz as aulas práticas, tanto faz. O Eduardo entrou no site da RSA, começou a mandar e-mail para vários instrutores, até que uma respondeu e falou que tinha disponibilidade. Da aula, que dura 1 hora, é cerca de 35, 40 euros. Então, se você faz a redução, né, do programa, você só faz 6 aulas, tem uma economia de uns 200 euros. Cada cidade tem os seus centros
vezes de teste, você pode escolher o que for melhor para você. Aqui em Limerick, o Eduardo fez tanto as aulas práticas quanto a prova no bairro que chama Woodville, que fica perto do Jetland aqui em Limerick, e você pode fazer no seu carro ou no carro do instrutor. Se você já tem um carro, não tem problema, mas ele tem que estar com seguro. Então, como o nosso seguro estava vencido, o Eduardo fez as 6 aulas obrigatórias com o carro da instrutora. Depois ele recebeu a indicação de um outro instrutor, porque a instrutora era uma senhorinha, então ela tinha lá aquelas manias dela. Depois ele recebeu a indicação de um instrutor e ele gostou mais do rapaz. E aí ele fez 3 aulas adicionais com esse outro instrutor, já com o nosso carro, porque a gente tinha renovado o seguro já com essa intenção mesmo. Aí a gente fez um seguro com a Learn dessa vez, né? Já com a intenção de fazer as aulas com o carro, as aulas adicionais e com o próprio carro no dia da prova. E essas aulas você pode fazer de acordo com a sua disponibilidade, com a disponibilidade do instrutor. No caso do Eduardo, ele fez as 6 aulas, se eu não me engano, foi sábado, 2 sábados, 2 no domingo, 2 na segunda. Em um fim de semana, ele já completou as aulas obrigatórias. Então, vai de você, vai do instrutor. E as aulas adicionais que ele fez perto do teste. Vamos agora para o 9º e penúltimo tópico, que é o agendamento e o teste prático de direção, desde que você já esteja com todas as suas aulas obrigatórias feitas e você já está confiante de dirigir na mão inglesa, nas ruas com tantas rotatórias. Chegou o momento de agendar o seu teste. Em tempos normais, né, de um ano sem pandemia, o agendamento é muito simples. Você vai entrar no site do RSA, fazer o agendamento, escolher a sua cidade, escolher a região, né, o bairro que você vai fazer, vai pagar uma taxa de 85 euros e é muito simples. Ou vai estar disponível as datas e horários para você agendar, ou no máximo você vai ter que ligar e falar, ó, já paguei, quero agendar, e tem questão de alguns dias. Mas não foi isso que aconteceu esse ano. Esse ano, por causa da pandemia, tudo ficou mais demorado, né? Então o Eduardo pagou, se eu não me engano, a gente fez a prova em julho, e em setembro, que ele já tinha feito todas as aulas, ele pagou o teste e recebeu um e-mail avisando, ó, recebemos o seu pedido, vamos verificar uma data disponível e a gente entra em contato. Só que isso demorou muito tempo. A gente ficou sabendo de gente que tinha feito o agendamento da prova em fevereiro e até agora, em outubro, né, na época de outubro, nada tinha acontecido. Então demorou demais esse ano. Mas então a gente recebeu uma dica muito boa e o que a gente fez, nós enviamos um e-mail explicando que o Eduardo é essential worker, precisa do carro, trabalha a tantos quilômetros de casa, então que poderia estar num grupo favorecido de agendar uma prova com mais urgência. E deu certo isso. Em alguns dias eles responderam o e-mail. Foi até engraçado que eles ligaram para o Eduardo e perguntaram, posso marcar sua prova para o dia tal? Aí marcou, o Eduardo tinha uma carta, né, do serviço dizendo que trabalhava em serviço essencial, e aí ele teve essa prova agendada. E para o dia da prova você pode usar o seu carro, você pode usar o carro do instrutor, que provavelmente vai cobrar uma taxa extra, e você pode até alugar um carro, mas não esqueça de avisar a locadora que você está alugando esse carro para fazer uma prova. Então eles vão aplicar um seguro especial, né, para você fazer essa prova, e não esqueça de, em nenhuma das opções, usar a placa M no carro, tá? No dia do teste você vai chegar com antecedência, vai mostrar seus documentos, eles vão conferir se a sua Learning Permit é sua mesmo, vão verificar se o carro está tudo ok, se está com seguro. Antes do teste prático existe uma provinha oral, uma prova rápida sobre um teste de conhecimento, onde você vai ser questionado sobre algumas coisas do carro e também sobre algumas regras de trânsito. O instrutor vai te dar algumas dicas, né, de como estudar, mas de qualquer forma, no site do RSA tem um arquivo completo, que também tá o link lá no e-book, onde você pode estudar para essa prova oral antes do teste prático. Lá onde o Eduardo fez a prova no Woodville, existem 8 possíveis rotas. No dia do teste, o instrutor lá que tá aplicando o teste vai escolher a rota que vai fazer no dia, e a prova inteira, né, inclusive a primeira parte, tem uma duração de 60 minutos, mas você tem que dirigir por no mínimo 8 quilômetros, tem gente que dirige por cerca de 40 minutos, então sim, é muito tempo sendo avaliado, e você pode até escolher fazer a prova num carro de transmissão automática, mas aí você vai ficar habilitado só para um carro de transmissão automática. Acabando o seu teste prático, você já vai saber se você foi aprovado ou não, e se você foi aprovado, você recebe um certificado de competência para emitir a sua Full Driving License, e você tem 2 anos para fazer esse pedido. E agora no tópico 10
2, que eu acho que é o tópico mais relax de todo o processo, porque você já passou por tudo, você já foi aprovado, agora você só tem que pedir a emissão da sua carteira de habilitação definitiva. E nesse ponto a gente até conseguiu se adiantar por causa das nossas experiências, né? Eu lembrei, vou já agendar no site do NDRS um appointment para ir lá no órgão fazer esse pedido da carteira. E no mesmo dia que a gente soube que eu ia fazer a prova no dia X, eu já entrei e já vi se tinha datas possíveis, só que só tinha para dezembro. De qualquer forma, já peguei ali aquela data e quando ele passou na prova, a gente já tinha esse appointment. Às vezes poderia ter sorte de já ter na próxima semana, nos próximos dias, mas teve esse espaço de tempo porque tá tudo lotado mesmo. Eles estão com poucas vagas, muita gente pedindo, né? Então teve esse tempo, mas você já pode se adiantar, tá? Mas só lembra de cancelar. Se você não for usar essa data, cancela para que outra pessoa possa pegar essa data, tá? Gente, eu te dou a dica aqui de você como se adiantar, mas não prende a vaga se você não vai no dia. Se você não for, não se esquece de cancelar. E quando você obtém a sua Full Driving License, você tem que colocar agora a placa N no seu carro. Antes era a placa M de Learning Permit e agora você vai colocar a sua letra N, que é um New. Você já pode pegar uma motorway, pode dirigir sozinho, mas tem que andar com essa placa para divertir os outros motoristas e essa placa vai ficar no seu carro por um período de 2 anos. É esse período que você não pode acompanhar um learning, porque você ainda é um novato, tá? Então por 2 anos essa placa N no carro. No dia do seu agendamento no NDRS, você vai levar esse seu comprovante mostrando que você passou na prova, um comprovante de endereço, PPS, documento pessoal com foto, vai pagar uma taxa de 55 euros, só que essa taxa vai te permitir uma carteira com validade de 10 anos. Então você vai pagar e você vai só esperar daqui 10 anos, você vai só renovar a sua carteira, você já não tem mais que fazer nada, não precisa fazer um teste, renovação, vai ser só troca de carteira mesmo. Ah, e também tem que levar o mesmo formulário assinado, o mesmo formulário que você usa para Learning, tem um quadradinho explicando que você agora está solicitando a carteira definitiva, então também tem que levar o formulário preenchido. E aí você também vai receber a sua carteira em casa, e aí é só curtir a Irlanda, pode dirigir a Irlanda inteira, pode até a Irlanda do Norte agora com carro. Deve ser muito gratificante receber essa carteira, completar o processo. Eu ainda estou naquela parte inicial, a gente preferiu que o Eduardo focasse nisso, né, porque ainda tem os gastos, tem a aula, então ele focou, ele passou na prova, agora eu vou fazer minha parte e aí depois eu conto pra vocês como foi a minha experiência com as aulas práticas e com o teste prático. Mas antes de terminar, a gente tem o bônus, vou contar pra vocês tudo que a gente gastou nesse processo, quanto ficou a carteira até chegar na carteira de habilitação definitiva. Então esse é o bônus, estamos terminando, vou contar pra vocês, recapitular aqui todos os gastos, vamos ver quanto ficou toda essa carteira. Para começar, o aplicativo do celular, 13 euros, a prova teórica custa 45 euros, o exame de vista, cerca de 35 euros, foi o que a gente pagou, a emissão da Learning Permit, você vai pagar uma taxa de 35 euros, as aulas práticas, se você fizer 12 aulas obrigatórias, você vai gastar em torno de 480 euros. Se você fizer apenas 6 das 12 aulas, conseguiu aquela redução do programa, você vai pagar em torno de 240 euros. A prova prática custa 85 euros e a emissão da carteira full, a emissão da carteira definitiva, custa 55 euros, válida por 10 anos. Talvez tenha uns gastos adicionais aqui, como aulas extras, o Eduardo fez mais 3 aulas extras, né? Então 35 euros por aula extra. Outra, se você vai precisar alugar um carro para fazer a sua prova, se você vai usar o carro do instrutor, vai pagar uma taxa adicional. Então tem algumas extras aqui não considerados, mas se você não precisar passar por esses extras, no mínimo são esses valores. Então podemos dizer que todo o processo de carteira de habilitação fica em torno de 750 euros se você precisar fazer todo o processo, tá? Com as 12 aulas obrigatórias. Se você conseguiu o desconto, a exceção das 6 aulas, vai ficar em torno de 510 euros. E lembrando que todos os valores aqui são de 2020, pode ser que ano que vem, daqui 2 anos, sejam os mesmos valores, mas só para lembrar, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, talvez tenha já essa alteração, mas tudo vai estar com certeza atualizado nos sites dos órgãos da Irlanda.
Ufa, então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo. Tentei reunir o máximo de informações possíveis. Fiz todo esse conteúdo com muito carinho, muita dedicação. Procurei o máximo de informação oficial possível. Complementei aqui com as nossas experiências, com dicas de como você não precisa, né, esperar tanto para começar isso. Já pode começar lá na etapa 1, que é estudando. E espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma coisa errada, deixa aqui, a gente corrige. E aí assim a gente vai conversando. Me fala as suas experiências, em que parte você tá, já estudou, já fez a prova teórica, tá fazendo aulas práticas, e a gente vai conversando e até um próximo vídeo. Tchauzinho, gente, até mais!